Em 1570, Ikeda Katsumasa, um dos 3 responsáveis da província de Seto, foi traído e expulso pelo irmão Tomomasa e os Kashins Nakagawa Kiyohide e Araki Murashige, que se juntaram aos Miyoshi. No ano seguinte, Wada Koremasa tinha se tornado cristão, mas antes de batizar, morreu na batalha contra eles. O filho de 17 anos, Korenaga, herdou a família. No final de 1572, o Shogun estava se preparando para destruir Nobunaga. Korenaga reuniu os Kashins para decidir qual lado escolher. Começaram a discutir e do nada Korenaga mata o tio Koreso. Ikeda Tomomasa se juntou ao Shogun. O Kashin Araki Murashige e Nakagawa Kiyohide se juntaram a Nobunaga. O Shogun foi expulso da capital em 1573 e foi para a província de Bichu, do daimyo Mori Terumoto. Ikeda se rendeu e virou Kashin de Araki. Em março do ano seguinte, Korenaga percebeu que Takayama Dalio e o filho Justo estavam ganhando respeito de todos. Ficou paranoico e decidiu assassiná-lo. Dalio pediu conselho a Araki, que falou: "Se for acontecer, então mate. Se precisar, eu mando o exército." Eles foram chamados para a reunião, mas como os dois já sabiam, foram com 15 homens. Quando se encontraram de noite na sala do castelo Takatsuki, começaram a se cortar. As velas apagaram, Justo se feriu, mas conseguiu cortar Korenaga gravemente. Dalio se tornou dono do castelo, e Kashin do agora encarregado da província de Seto, Araki. Justo conseguiu se recuperar e agradeceu a Deus. Korenaga fugiu até a província Ome, com a família e os Kashin, mas não aguentou os ferimentos e morreu. Em 1576, Dalio passou o comando a Justo e se concentrou no cristianismo. Templos e santuários foram destruídos. Monges foram expulsos e foi construída uma igreja. Em 1578, foi Araki Murashige que traiu Nobunaga. A filha de Akechi Mitsuhide era casada com o filho de Araki. Por isso, Akechi foi o encarregado de tentar convencê-lo de se render e pedir perdão. Araki ouviu e resolveu ir ao castelo Azuchi de Nobunaga. No caminho, foi no castelo Ibaraki do Kashin Nakagawa Kiyohide. Ele explicou que estava indo pedir perdão. Nakagawa falou que era tarde demais. O melhor era proteger os castelos, esperar a ajuda dos monges do templo Ishiyama Hongan, do budismo Jōdo-shin ou do daimyo Mori Terumoto. Araki voltou ao castelo, e em seguida veio Kuroda Yoshitaka, um velho amigo que tentou convencê-lo, mas acabou sendo preso. Takayama Justo chamou os Kashins para decidir em que lado ficar. Ele entregou a irmã e o filho como refém ao Araki, demonstrando lealdade e pediu para não se rebelar, mas não adiantou. Nobunaga era conhecido como impiedoso aos inimigos. Morgantino falou para Justo se tornar Kashin dele, mas ele estava com medo de Araki matar a família. Nobunaga mandou um mensageiro a Morgantino dizendo: "O conjuntar-se a Araki é contra o ensino da religião. Eu irei pagar e deixar ele continuar com as terras." Morgantino respondeu: "Para ele não importa o dinheiro e terras. Essa é a personalidade dele. Tentarei convencê-lo." Nobunaga mandou outro mensageiro: "Se Araki matar os reféns, irei colocar nos quadros de avisos de Kyoto e Sakai, explicando que o Kon não escolheu deixar a família morrer por ambição ou traição, para não ferir a dignidade dele, e ajudarei os missionários." Justo falou mais uma vez que se recuperar a família, se tornaria Kashin, e pediu para não atacar a província por 5 dias. Para apressar, Nobunaga prendeu Lourenço e Morgantino e disse que iria mandá-los a Ome. Os dois se olharam e sabiam que não se encontrariam mais nessa vida. Mandaram o último mensageiro ao Justo. Do castelo veio a resposta: "Só queremos as terras e nos juntaremos." Agora foi Nobunaga que não aceitou. Cumpriu o que tinha prometido ao Morgantino, que não iria destruir as vilas até resolver o assunto dos reféns. Mas ele mesmo foi até a base perto do castelo. Mandou Morgantino reunir todos os cristãos de Kyoto e convencer o Kon. Se conseguir, poderia construir a igreja em qualquer lugar. Se não conseguir, iria eliminar a religião.
O jesuíta queria mandar uma mensagem, mas no portão tinha samurais com ordem de matar qualquer mensageiro. Ele sabia que a igreja da capital estava sendo vigiada, e com uma ordem todos poderiam morrer. Então ele decidiu se arriscar. Mesmo não dando certo, pelo menos tinha tentado de tudo. Junto com Lourenço, poderiam ser mortos pelos samurais do portão. Então fingiram que estavam fugindo e entraram. Se encontraram com Dalion, mas não deu para saber o que tinham decidido. Nem deixaram eles falar com Justo. E ficaram sob vigilância. De noite, Justo apareceu com os Caxim e disse que era perigoso ficar no castelo, por isso iria levar os dois para fora. No portão, revelou que deixou uma carta ao pai e iria se render entregando as terras e os Caxins. Assim não atacaria nenhum dos dois. Cortou o cabelo com o wakizashi, entregou as espadas, ficou só com a roupa de baixo e saiu com os jesuítas. Nobunaga, contente, tirou sua jaqueta e colocou nele. No dia seguinte, o presenteou com 30 barras de ouro, deixou continuar no castelo e dobrou a quantidade das terras. Dentro, Dalion ainda estava dormindo. Quando viu a carta, ficou furioso. Saiu do castelo e foi pedir ser refém no lugar da família. Depois desse acontecido, Nakagawa Kiyohide e mais 4 se tornaram Caxim de Nobunaga. Araki ficou na defesa do castelo Arioka. Era bem protegido, com 5 fortes. No começo, o confronto custou a perda de mais de 2.000 homens de Nobunaga. Então ele deu a ordem de cercar e esperar acabar os suprimentos. Houve alguns confrontos pequenos por quase um ano. O reforço não aparecia, e o castelo estava caindo aos pedaços, e a falta de comida era grave. Araki saiu escondido de noite com 6 caixins e um vaso famoso. Ele conseguiu chegar no castelo Amagasaki. No castelo Arioka, o encarregado, Ikeda Tomomasa, quis esconder o acontecido, mas os espiões já sabiam. Takigawa Kazumatsu usou o fato da fuga para induzir o encarregado de um forte a se render. E conseguiu. 3 dias depois, o exército inteiro atacou. Na defesa dos fortes estavam preparados. Mas Takigawa entrou sem esforço pelo forte do encarregado Nakanishi Shin Hachiro. Os mercenários Saika da província Ki, especialistas em armas de fogo, estavam dentro, mas já não era um problema. Foi ateado fogo e todos tiveram que recuar até a base principal. Ikeda Tomomasa decidiu se render porque Nobunaga falou que pouparia a vida das pessoas se ele conseguisse convencer Araki a entregar os castelos Amagasaki e Hanakuma. Ikeda e 300 samurais foram ao castelo Amagasaki, mas não conseguiram convencer, por isso fugiram. Como exemplo, Nobunaga mandou o sobrinho Nobuzumi levar os 37 familiares de Araki, desfilar na capital amarrados em carroças e depois degolá-los. No registro Shinchokoki, relata sobre a esposa principal de Araki, Adachi. Era uma mulher linda de 21 anos, que depois de ser humilhada, foi levada ao rio Kamo, arrumou o kimono e o cabelo, se agachou com estilo, esticou o pescoço para ser decepada. Perto do castelo Amagasaki, mais de 120 familiares dos Caxins foram amarrados em vigas e perfurados por lanças. Perto do local, os mais de 500 moradores do castelo Arioka foram espremidos dentro de 4 casas e queimados. O filho e a irmã de Justo estavam bem. O pai Dalion foi salvo porque o filho implorou, mas ficou confinado na província Echizen. Kuroda Yoshitaka finalmente saiu da prisão, mas estava em mau estado e ficou manco. Araki foi para o castelo Hanakuma e depois fugiu pelo mar até as províncias de Mori e Terimoto. A caça continuou. Em 1581, ouviram que no templo Kongobo do budismo Koyasan Shingon tinham escondido caixins dele. Quando foram vasculhar, os monges mataram os caixins de Nobunaga, que mandou prender e matar centenas de monges espalhados pelo Japão. Morgantino ficou encarregado da capital em 1577 e Frois tinha voltado ao sul. O supervisor dos missionários, Alessandro Valignano, chegou no Japão em 1579 e encontrou com Cabral, que dizia que os japoneses não eram adequados para se tornarem cristãos. Disse também que eram arrogantes, gananciosos, instáveis
e enganadores. Alessandro resolveu ir verificar. Cabral tentou impedi-lo, mas ele viu muitos bons cristãos e se emocionou conhecendo os samurais e daimyos e convertidos. Logo percebeu que o problema não eram os japoneses, e sim Cabral. Em 1580, o Omura Bartolomeu doou a vila Mogi e a vila Nagasaki com o porto aos jesuítas. Alessandro viu que o melhor era se adaptar à cultura japonesa, e isso era oposto ao estilo na Europa. Ele fez um livro de protocolos detalhando como fazer a pregação no Japão. No futuro, esse estilo de adaptação criou muitos conflitos na Europa, em outras ordens e dentro da Companhia de Jesus. No livro estava escrito para os jesuítas se vestirem bem e comerem bem, e igual aos monges de alto escalão japonês, sempre manter servos. Muitos acusaram de ser luxo. Ele também dedicou tempo para construir instituições de ensino aos japoneses interessados em se tornarem padre ou jesuíta. Organtino pediu um local embaixo do Castelo Azuchi para construir um seminário, e Nobunaga autorizou. Na província Bungo foi construído um colégio e um noviciado. Alessandro foi com Frois encontrar Nobunaga em 1581 e levou um servo negro junto. Não há certeza, mas acredita-se que ele nasceu em Moçambique, tinha mais de 1,80 e com 26 ou 27 anos. Nobunaga achou que a pele dele estava pintada, por isso falou para ele se lavar. Em vez de ficar branco, ficou brilhando e mais negro. Ele comparou a pele de um boi e disse que tinha força de 10 homens. Ficou tão interessado que disse a Alessandro que o queria e colocou o nome Yasuke. Se tornou o primeiro estrangeiro samurai. Deve ter aprendido japonês quando chegou, porque Nobunaga gostava de conversar com ele. Alessandro também teve a ideia de enviar um grupo de jovens japoneses à Europa. Na península Shimabara também foi construído um seminário, na cidade abaixo do castelo Hinoe, do filho de Andres, o daimyo Arima Harunobu, que no começo não gostou da ideia, mas depois de se converter, em 1580, se tornou um cristão ávido. A esposa era Lúcia, filha de Bartolomeu. Foi escolhido os jovens desse seminário para ir à Europa. Representante do daimyo Otomo Francisco era o parente distante, Ito Sukekatsu, mas ele tinha ido no seminário da província Ome e não conseguiu voltar a tempo. Então indicaram o Ito Mansio, filho do samurai Sukeharu, Kashin do daimyo Ito Yoshisuke, da província Hyuga. Representante do daimyo Bartolomeu foi o sobrinho Chijiwa Miguel. Auxiliar foi o samurai Nakaura Julião, Kashin de Bartolomeu. E Ohara Martino. Jorge Loyola, japonês monge cristão e professor dos 4 jovens. Constantino Dourado e Augustiano, 2 jovens japoneses escolhidos para aprender a usar a máquina de tipografia. Alessandro Valignano lia junto, mas teve que ficar em Goa, da Índia. No lugar foi o padre Nuno Rodrigues. Diogo de Mesquita, jesuíta tradutor. Lourenço Messias, padre. Oliveiro, monge cristão. Assim foi formada a delegação dos jovens Tenshou. A missão estava escrita na carta de Alessandro: solicitar ao Papa e o rei de Portugal e da Espanha apoio financeiro e emocional aos missionários do Japão, dar oportunidade aos jovens de vir e experimentar o cristianismo da Europa, e quando voltar, nas pregações deixar eles mesmos falar da glória e grandeza, assim poderia aumentar os convertidos. Em fevereiro de 1582 partiram do porto Nagasaki. Alessandro forçou Cabral a deixar o Japão no mesmo ano. Esse ano foi importante para Nobunaga. Faltava poucos daimyos que ele precisava eliminar para conseguir unificar o Japão. Os Jushins, Shibata Katsuie e Takegawa Kazumatsu estavam em guerra no norte, contra o Uesugi Kagekatsu. Oda Nobutaka, terceiro filho de Nobunaga, estava em guerra contra Chosokabe Motochika. O Jushin Hashiba Hideyoshi estava em guerra contra Mori Terumoto no sul. Nobunaga e o aliado Tokugawa Ieyasu tinham eliminado o daimyo Takeda Katsunori. Ele estava em Azuchi quando recebeu uma carta de Hideyoshi pedindo reforço. Então mandou os Jushin
Akechi Mitsuhide ir na frente. E ele resolveu passar na capital primeiro. Saiu do castelo com poucos homens. Tokugawa Ieyasu também estava indo encontrá-lo em Kyoto. No dia 20 de junho, foi feito um evento de chá no templo Honno. Oda Nobutada, o primogênito, veio beber com o pai. De noite o filho foi dormir no templo Myokaku. Akechi estava no castelo Kameyama, e na mesma noite saiu do castelo com mais de 10.000 homens. Quando chegou no santuário shintoísta Shinomura Hachimangu, chamou os Jushins e disse que iria se rebelar. Cercaram o templo e o portão estava aberto. Entraram e começou o confronto. Nobunaga mandou Yasuke proteger o filho e falou para as mulheres fugirem. Não durou muito. Ele incendiou o templo Honno e se matou. Nobutada saiu para ir ao templo Honno, mas os samurais disseram que era tarde demais. Falaram para ele se defender no castelo Nijo Shingosho. O inimigo conseguiu invadir. Como não tinha como escapar, ateou fogo e se matou. Yasuke lutou bravamente, mas foi cercado e soltou a espada. Perguntaram a Akechi o que fazer, e ele respondeu: "Esse é um animal que não entende nada. Deixem viver." Não se encontram registros sobre Yasuke depois desse evento.